Voltamos, Dualidade hoje com o tema empatia, conversando com o nosso querido Jaime Ribeiro, que é o autor do livro também com o mesmo nome, Empatia. E ele está trazendo para a gente, na visão espírita, várias colocações, vários itens desse livro que vale a pena a gente refletir realmente dentro dessa visão espírita. Você estava falando dessa atualidade, dessa falta de olho no olho, e eu quero falar dessa parte também da dependência emocional e a empatia. Esse é um assunto muito importante, em especial porque quando a gente fala em empatia, linka perdão, indulgência, uma série de coisas juntas, ainda mais com a perspectiva espírita, que muitas pessoas se enrolam um pouco na interpretação e acham que nós temos que viver como o cemitério da morte emocional dos outros. A gente começa a assimilar toda a tragédia emocional que a pessoa já teve na vida e ela deposita na sua vida. Você, vivendo uma relação, que é uma relação que não é plena, uma relação no qual você precisa mendigar afeto e porque acha que vive uma situação de karma, uma situação de outras vidas, uma situação que está ali para fazer uma redenção de outro espírito, você começa a se submeter a coisas extremamente ultrajantes e, na verdade, ao invés de ajudar uma outra pessoa no seu caminho evolutivo, algumas vezes você atrapalha, porque se é uma pessoa que tem transtornos e é extremamente narcisista, ela pode aprofundar o narcisismo quando ela está se relacionando com uma pessoa que sofre de dependência emocional. E a dependência emocional é quando você se submete às piores relações possíveis, achando que aquilo ali ainda vale a pena de alguma forma. No livro a gente traz uma história real, coloca algumas perspectivas para mostrar que existe um limite para a gente lidar com essas coisas. E eu não sei o que acontece, Lina, que todo narcisista que está na rua parece que tem uma facilidade de atrair pessoas que são empáticas, que são altruístas. Tem essa facilidade mesmo. Eu conheço vários. Então, no final, a pessoa acha que ela precisa o tempo todo compreender o que o outro está fazendo de errado, porque acredita que isso é empatia, acredita que tem que perdoar o tempo todo, porque acredita que isso é empatia. E aí a gente separa isso muito bem. O perdão, ele tem que ser irrestrito. 70 vezes 7, isso é indiscutível. Diferente de perdoar, você não precisa conviver com a pessoa que está violentando você. Por exemplo, a violência física, ela é tão agressiva quanto a violência psicológica e moral. Então você vai ficar do lado de alguém que está socando você? Não, você vai pedir para parar. Você pode perdoar um ato violento? Pode. Mas se esse ato se repete e ele pode destruir você, ele pode te magoar, te ferir, você não tem por que continuar ali. E diferente do que se acha, essas feridas morais, ela também vai fragilizando a gente. Então, quando a gente olha a ofensa moral, essa violência moral, e não reage de uma forma saudável para com ela, a gente pode se ferir gravemente. E aí a gente fere, o narcisista acha que está tudo bem, continua ali. Porque ele não percebe o que ele faz. Ele nem percebe, ele acha que é um jogo. E tem um negócio muito interessante que é bastante utilizado nas relações de dependência emocional, existe uma técnica de jogo de azar que acontece. Que eu não sei como é que eles dominam esse tipo de coisa, mas eles começam a mendigar, eles começam a dar afeto em conta-gotas para a pessoa no qual se relacionam. Então, às vezes, dão pouco afeto, e aí a pessoa, para receber esse pouco afeto, ela começa a se esforçar um pouco mais, e em uma hora dá um grande afeto, e aí a pessoa entende que tem que se esforçar mais ainda para ter esse grande afeto, e depois nada. Então, é parecido com o jogo de azar, porque isso vicia, porque você recebe muito prêmio, e aí depois você começa a receber parcelas de prêmios, e você começa a sentir prazer nessas pequenas parcelas para poder receber o grande prêmio, que é o amor, que é a atenção, que é o afeto. Então, dependência emocional é um assunto tão grave, as pessoas deveriam, toda vez que estão envolvidas em relações que são relações doentias, deveriam procurar a ajuda do psicólogo. Obviamente, é importante entender como isso funciona, e a gente fala muito na dependência emocional para as pessoas se conscientizarem de que isso existe. Porque muita gente acha que está vivendo
um processo de karma e sofrimento, acha que está vivendo num romance espírita, mas na verdade está vivendo um umbral na Terra e não percebeu. Não, e na verdade também a pessoa está mendigando o carinho, o sentimental, tudo, e está passando a mão na cabeça de uma coisa que está errada, pensando que está ajudando e não está E ajudando. a pessoa não vai aprender. Então isso daí não é empatia. Não. Isso daí é buscar sofrimento para si mesmo e deixar de ajudar o outro que está precisando de ajuda. Você pode até usar a empatia nesse caso. Não quer dizer que você vai reagir violentamente. Você pode entender que a pessoa tem realmente um problema, que ela é narcisista, que ela entrega esse tipo de amor, esse tipo de afeto, que é um tipo de afeto que você não merece, porque nós só aceitamos o amor que nós achamos que merecemos. Então, se você acha que aquele amor não é um amor que você merece, você não tem o dever de aceitar esse amor. Você pode simplesmente deixá-lo ir ou abandoná-lo. O problema é quando a gente acha que aquilo ali é normal, que está na condição da normalidade, e por ser empático ou por usar o termo empatia, você acha que tem que continuar na relação. Você pode entender, mas mesmo assim entendendo, você optar para dizer que aquilo ali não é um negócio para você. Por isso que tem que buscar o conhecimento, precisa buscar leitura mesmo. E esse negócio de mudar o mundo com a empatia. Você encerra o livro falando, vamos mudar o mundo. Como que é isso? O mudar o mundo, ele está muito conectado com como a gente tem o poder de impactar as coisas ao nosso redor. Todos nós achamos que precisamos de um protagonismo absoluto para fazer grandes modificações no mundo. Nós achamos que precisamos ser um palestrante espírita, nós achamos que precisamos ser famoso, nós achamos que precisamos ter um nome, que as pessoas nos reconheçam. E a grande verdade é que existem pequenas transformações que acontecem no nosso dia a dia. No Boa Nova, no segundo capítulo do Boa Nova, no primeiro e no segundo capítulo do Boa Nova, Humberto de Campos traz uma passagem belíssima quando ele fala que a era lá do Augusto, que foi conhecida como a era do Augusto, era exatamente quando Cristo estava chegando ao mundo, Cristo estava vivendo naquela ocasião. Mas para que Jesus fosse recebido e para que aquele ambiente se formasse, outras figuras estavam compondo aquele cenário, aquele mundo, tanto no ponto de vista intelectual, filosófico, como das próprias construções religiosas. Tudo estava acontecendo, muito provavelmente de uma forma anonimata, dentro do palácio. A gente vê isso há 2000 anos, algumas amas que eram benfeitoras maravilhosas, que estavam infiltradas na nobreza, que eram os sustentadores do Cristo. Todos nós somos sustentadores da transformação planetária, da transformação do mundo. Somos os transformadores de um novo mundo. Só que nós esperamos fazer isso de uma forma pirotécnica. E não existe a pirotecnia. O que existe são as mini ações que nós fazemos no dia a dia que se refletem em grandes transformações. Isso acontece para o bem e isso também acontece para o mal. E é importante, Jaime, a gente entender que a gente não vai modificar o mundo se a gente não modificar a nós mesmos, né? Se a gente não começar a ter o autoconhecimento, Joana de Ângeles, e se a gente não começar a perceber que as nossas doencinhas são tal, tal e tal, e é ali que eu tenho que pôr o remédio. Se não tiver o autoconhecimento, a gente não dá um passo para frente. É verdade, Celina. A gente precisa... Uma coisa que a gente precisa separar muito bem também, que é a caridade, o altruísmo, a fraternidade, tudo precisa ser muito bem separado, porque a gente acha que o nosso processo evolutivo, o nosso processo de reforma íntima, só vai se dar quando nós estivermos fazendo a caridade ou o dinamismo cristão, que a gente chama, né? Jesus inaugurou uma nova perspectiva religiosa porque ele trouxe essa dinâmica do trabalho para o evangelho, do fazer, do ajudar, do apoiar. Isso estava muito restrito às comunidades judaicas naquela época, ou era uma religião que era uma religião muito focada em desenvolver, em atender demandas como que se chova, o Deus da chuva, que se tenha trovão, o Deus do trovão. Então essa demanda do evangelho, do trabalho, do apoiar o outro, que não era tribal como era no judaísmo, que era universal, foi inaugurado por Jesus. Só que a gente, como fora da caridade não há salvação, a gente confunde isso achando que a gente só vai reformar fazendo bem. Só que tem um bem que a gente precisa fazer também, que é o nosso processo de reforma íntima. Conviver com as nossas mazelas íntimas, que é tão importante quanto o outro, porque às vezes a gente está fazendo muito bem para os outros e dentro da gente existem ruínas que precisam ser construídas, que a gente não está cuidando. Não adianta, a gente vai chegar lá do outro lado, Jaime, e vão perguntar, tá, você fez isso, ajudou isso, mas e para você mesmo? O que você fez com você?
Como é que você está se sentindo? Não Senta é? aqui para a gente conversar, Pronto, né? aí pronto, vai voltar tudo de novo. Para poder cuidar de si mesmo. E isso é muito importante, porque essa dissociação entre fazer o bem e se equilibrar são duas coisas que se complementam, mas não é uma coisa só. Fazemos muito isso na Casa Espírita. Na Casa Espírita nós somos especialistas em atender. As pessoas chegam lá com problemas psicológicos, espirituais, ou até mesmo com problemas sociais, e nós acolhemos como ninguém no mundo. Somos realmente os replicadores da Igreja do Caminho, que a gente acredita que foi criada até pelos judeus cristãos primitivos, mas a grande verdade é que os judeus já faziam estruturas muito parecidas e eles eram conhecidos por isso, já naquela época, um pouco antes de Jesus. A gente replica muito bem essa coisa da caridade, mas dentro da Casa Espírita a gente tem um problema enorme em lidar com o colega, com o próximo. A gente hoje em dia, se uma pessoa está passando por algum problema dentro da Casa Espírita, a gente fala logo que a pessoa está obsidiada, ela é excluída, ela é mal vista, ela é afastada do trabalho. Então tem muita gente que sai da casa para ir se tratar em um outro lugar, se ouvir em outro lugar, porque não encontra acolhimento entre os pares. Não se sente acolhido. Como comunidade, a gente é muito poderoso como macrocomunidade, mas como comunidade menor, o Centro Espírita precisa aprender muito, como o professor Herculano Pires nos falava, né, que a função do Centro Espírita ela é muito maior e a gente não faz ideia, né? Se o Espírito soubesse qual é o poder da Casa Espírita, nós já seríamos o maior movimento cultural, social da Terra. A gente precisasse dar as mãos às casas espíritas todas. Jaime, meu querido, o nosso tempo é tão corrido, né? Você já está convidado para voltar na Dualidade. Tá bom. Já falei para você, ó, que era um amigo como esse aqui. Nossa, olha que presente da espiritualidade trazer o Jaime aqui na Dualidade. Obrigado, nossa gratidão, nosso carinho de toda a equipe. Realmente já está um convite feito aí no ar, hein? Bom, gratidão toda minha. Obrigada. Gente, olha, conversa com a gente, manda opinião, manda crítica, manda sugestão, escreve dualidade@feal.com.br. Nossa equipe, a produção, vai atender você com o maior carinho, a gente vai responder. E para assistir esse e outros programas, site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br/dualidade. Aí você escolhe esse e os outros Dualidade que você quer assistir. Interagir conosco, facebook.com/TV Mundo Maior. Gratidão imensa pela sua companhia. Convidamos você para o próximo Dualidade. Até lá.